Imagine um balde mágico. Exatamente. Imagine 2 baldes mágicos. O que é um balde mágico? Um balde mágico é quando você coloca, por exemplo, R$1 lá dentro e saem R$2. Você coloca 2, saem 4. Você coloca 4, saem R$8. Esse é o primeiro balde mágico. Agora imagine um outro balde mágico. Você coloca R$1 lá dentro e saem R$10. Caramba, você coloca R$10 lá dentro e saem R$100. Você coloca R$100, saem R$1.000. Se você tem R$100 no seu bolso, o que você faria com esses R$100, dado que você tem esses 2 baldes mágicos? O balde 1, você põe R$1, saem R$2. O balde 2, você põe R$1, saem R$10. O que você faria? Algumas pessoas falariam o seguinte: Conrado, eu pegaria os meus R$100 e colocaria tudo no balde 1 e aí eu ganharia R$200. Mas eu acho que você não é esse tipo de pessoa. Outras pessoas falariam o seguinte: Conrado, eu pegaria os R$100, dividiria R$50 para o balde 1, e aí eu conseguiria 100, e R$50 para o balde 2, e aí eu conseguiria 500, e aí eu teria R$600. Ok, é uma opção. Eu faria diferente. Eu pegaria os meus R$100 e colocaria tudo no balde 2, e dali eu conseguiria R$1.000. O retorno é muito maior. Mas algumas pessoas podem falar o seguinte: mas Conrado, você não está contando com a diluição do risco. Porque quando eu tenho um determinado dinheiro e várias opções de retorno, eu invisto um pouquinho em cada uma para eu diluir o meu risco. Isso faz sentido, tem uma curva inclusive para isso. Porém, quando você tem riscos diferentes, obviamente, mas e se as 2 opções tiverem o mesmo risco? O mesmo risco, exatamente o mesmo risco? É melhor você investir na opção que te traz maior retorno. Eu colocaria tudo no balde 2 e não nada no balde 1. Por que eu estou falando de balde mágico? Uma coisa estranha, né? Imagina o seguinte: você tem hoje rodando várias campanhas do seu negócio para você fazer. Campanha de revista, tem anúncio em jornal, anúncio em TV, Facebook, Google AdWords, rede display, banner que você compra em blogs, panfletagem na rua, você tem um monte de opções. Mas se você não mensura qual é o retorno que cada uma dessas opções está dando para você em termos de vendas, você, em algum momento, está colocando dinheiro no balde mágico 1. Ou pior, num outro balde, que você coloca R$1 e sai 50 centavos, que é o balde 3, que é o pior dos baldes. Você não está mensurando esse retorno. Se você não está mensurando o retorno, com certeza você está perdendo dinheiro em alguma dessas opções. Eu não tenho dúvidas disso e agora você também não. Mas imagina o seguinte: imagine que você saiba qual o retorno de cada uma das campanhas que você faz. Você tem o balde 1, o balde 2, o balde 3, a panfletagem, o outdoor e o Facebook, por exemplo. E você sabe que quando você coloca R$100 em panfletagem, voltam 200 em vendas. Quando você coloca R$100 em outdoor, voltam R$1.000. Quando você coloca R$100 no Facebook, voltam R$5.000. Então, obviamente, o que você vai fazer? Pegar todo o investimento da sua empresa e colocar no Facebook, desde que você mensure minuto a minuto o que está acontecendo lá. Porque quanto mais você mensura, quanto mais você tem os números do seu negócio, menos é o risco que você está correndo, menor é o risco que você está correndo. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, descobrir quais são os baldes mágicos. Segundo, descobrir quais são os retornos de cada balde. Terceiro, investir tudo que você tem em um determinado balde, controlando minuciosamente o retorno. Porque uma dada hora, se o retorno começar a cair, você, agora o retorno caiu nesse balde. Vou pegar esse dinheiro e vou investir no outro, porque esse aqui tem um retorno maior agora. E uma outra coisa importante também é, uma vez que você investe muito em uma determinada maneira de divulgar o seu negócio, uma dada hora você esgota o seu público. Imagine que você mande fazer panfletagem e você distribui na mão de um menino que vai ficar lá uma semana
5 milhões de panfletos. Você vai gastar dinheiro à toa, não é? Porque não vão passar 5 milhões de carros em uma semana, a não ser que ele esteja numa rodovia de alta circulação. Não vai dar. Então você vai gastar dinheiro à toa. Então você tem que descobrir qual é o tamanho de mercado que você consegue atingir naquele meio de comunicação. E também descobrir qual é o retorno, ponto a ponto. Porque talvez quando você investe muito dinheiro, no Facebook isso acontece, você começa a ter um retorno cada vez menor por dinheiro investido, porque o teu clique fica mais caro, por exemplo. Então, quando você tem os números dos seus baldes mágicos, ponto a ponto, você tem um controle muito maior do seu negócio. Você sabe exatamente onde colocar dinheiro, quanto colocar dinheiro e quando que você deve alocar os seus recursos em um outro meio que te traga mais retorno. Se isso ficou muito complexo para você, isso aí realmente não é muito fácil, tá? Mas agora eu quero colocar na sua mente o conceito dos baldes mágicos e que cada um dá um retorno diferente. Se você não sabe qual é o retorno de cada um, obviamente você vai tender a dividir o seu dinheiro entre todos e aí, obrigatoriamente, você estará perdendo dinheiro. Se você achou isso complexo e quer entender melhor sobre isso, faz o seguinte, baixa o meu novo livro, Método 8Ps, Guia Prático de Aplicação Rápida, gratuitamente por enquanto. Depois que eu mandar para a editora, aí ele não vai poder mais ser gratuito, obviamente, mas por enquanto ele está gratuito na seguinte URL, seguinte endereço, 8ps.com/livro, 8ps.com/livro, ok? Lá você faz o download do livro Método 8Ps, Guia Prático de Aplicação Rápida, e no 8º P, o 8º P é a precisão. Eu falo justamente de mensuração de dados para que você tenha o controle do seu negócio. Então lá eu falo exatamente o que você precisa mensurar e como você mensura para alavancar o seu negócio e ser o verdadeiro dono do seu negócio e não deixar que números aleatórios mandem no seu faturamento. E é assim que você alavanca o seu negócio. 8ps.com/livro, deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo e do que você achou do livro também. Se você achar que alguém necessita desse conhecimento, compartilha com seus amigos, ok? Um grande abraço e até a próxima.